Boa noite, muita paz, que Jesus possa abençoar o nosso coração. A proposta de hoje é falar sobre as relações do além-túmulo, que está contida na parte segunda do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, questão 274 a 282, que a gente vai tentar bater um papinho. E a gente começa falando sobre essas relações que não são diferentes das nossas na Terra. Então, é, muitos companheiros nossos acreditam que quando desencarnam, é, até por uma falta de estudo, por uma falta de conhecimento, que vão encontrar algo muito diferente. Mas não é assim que funciona. E aí Kardec pergunta na questão 274 das diferentes ordens de espíritos. Então a gente tem que buscar as questões 100, 101, para a gente entender as ordens dos espíritos, as classificações, como eles como exercem a hierarquia uns sobre os outros, tá? Para a gente entender esse processo. E aí ele pergunta se há entre eles alguma subordinação e autoridade. É claro que há, né? Os espíritos de maior autoridade, de maior envergadura espiritual, exercem sobre aqueles de menor envergadura uma autoridade. No plano material, isso é um pouco diferente. As relações estão submetidas ao campo da matéria. Então, muitas das vezes, você não vai ter um indivíduo moralmente evoluído que está acima ou abaixo de um outro, né? Você pode ter um indivíduo que não é um indivíduo muito evoluído e exerce uma função de autoridade na Terra. Mas no campo espiritual, nas relações do além-túmulo, isso não existe. Porque o que faz com que o indivíduo tenha autoridade, tenha ascendência sobre o outro, é exatamente o seu progresso, é a sua evolução, é a sua caminhada. Não há outro meio de se exercer a autoridade se não é dessa forma. Porque no plano espiritual não há como se esconder, como se enganar. E aí a gente vai lembrar do André Luiz. O André Luiz, muitas das vezes, ele pensa em fazer uma pergunta e antes que ele o faça, os espíritos parece que já sabem que ele vai fazer pergunta. Porque é assim que funciona. Não tem como a gente se esconder no plano espiritual. A gente pode até tentar se esconder de nós mesmos, mas daqueles que estão num patamar acima da gente, não há. E aí os espíritos respondem que a autoridade que eles exercem é por uma ascendência moral irresistível. Não tem como resistir. E aí a gente fica assim, não tem como esconder um pouquinho? Não. Lembra em nosso lar, quando aquela senhora queria entrar em nosso lar e ela havia cometido muitos suicídios, muitos abortos, se não me engano, e o André Luiz, quando parece que ela tentava entrar, ele queria entrar, e os responsáveis pela segurança de nosso lar disseram que não ia entrar. E o André Luiz fica meio assim, inconformado com a ideia daquela senhora, aquela pobre senhora não poder entrar. Porque o André Luiz não tinha ascendência moral sobre aquela senhora. Foi preciso que os responsáveis pela segurança do nosso lar mostrassem a ele o porquê dela não conseguir entrar em nosso lar, dela não poder entrar em nosso lar. Percebem que fica claro para a gente que isso é irresistível, não tem como sobrepor. E a gente tem diversas outras obras que sinalizam isso. Eu vou me recordar uma outra, que é Transição Planetária, do Filomeno, é um livro mais recente, e há um momento naquela praia, logo depois do tsunami, né, que está com a equipe do Dr. White, aquela equipe que está socorrendo, e aqueles indivíduos que estavam vampirizando aquelas energias partem para uma agressão, por algumas ameaças, e o líder da equipe, ele só abre os braços assim e se ilumina. Afugenta a todos eles. É irresistível, companheiros. Não tem
como a gente tentar fugir dessa autoridade moral que os espíritos superiores exercem sobre nós. E aí a gente, indo na questão 275, o poder e a consideração de um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Não, não lhe dão supremacia. Por que não lhe dão? Porque não quer dizer que aquele indivíduo que gozou de poder na Terra o tenha como ascendência moral. Então fica fácil da gente entender, né? Não vai acontecer dessa forma. Eu posso encontrar um general, como os espíritos nos dizem, que não vai ter uma ascendência sobre um soldado. E aí eu queria lembrar um caso que está no livro Voltei. O momento, está no livro Voltei. Quando o Frederick Figner, né, o irmão Jacó, olha para aquela professora, logo perto da praia, logo no início do livro, e ele vê aquela professora iluminada. Ele vê aquela professora cheia de luz, cheia de brilho, e ele não está naquela condição. Mas, quando nos debruçamos sobre a vida dos dois na Terra, percebemos que um era um empresário, presidente da FEB, né? Tinha uma relação com o bem, sim, mas a professora, ela se iluminou. E a professora na Terra, ela exerce um papel de subordinada no processo educacional, né? Eu até acho que não deveria ser assim, mas na prática é o que acontece, tá? Então, a gente não vai ter aí nesse processo aquele discurso assim, e aí o Frederic ainda recebe uma repreenda branda de sua filha. Está lá no livro, porque ele fica, vamos colocar assim, com um certo ar de inveja, né? E os espíritos nos orientam a procurar a ler os salmos nessa questão. Ele diz que os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Isso, meus irmãos, só tem uma finalidade para a gente, de nos debruçarmos sobre nós mesmos. Todo o processo que o Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita nos traz, é um processo de autodescobrimento. Nós precisamos nos debruçar por nós mesmos, sobre nós mesmos, nos vermos, nos entendermos, porque aí eu consigo pegar qualquer questão e me colocar naquele contexto. Onde eu estou nessa escala espírita? Onde eu estou nesse conjunto de processos evolutivos, nesse conjunto de virtudes que eu preciso adquirir para o meu crescimento? É importante isso. Se nós não fizermos esse exercício, todas as palavras que são ditas, que são belas ou não, são palavras que foram ditas. Por isso é importante a gente fazer esse mergulho íntimo. E a gente vai perceber isso ao longo de toda a obra kardeciana, de toda a codificação. Eu vou citar 2 exemplos para materializar o que eu estou falando. Três exemplos. É lógico que a primeira questão é a 919, eu não poderia deixar de falar sobre ela, né? Não, ela é só para a gente entender o contexto do que a gente está estudando. Uma outra questão que a gente tem que lembrar, ainda na obra kardeciana, é que, sobre a lei natural, ele sinaliza para a gente que os homens de bem e aqueles que se debruçam a estudar são as que melhor a compreendem. Olha só. Então, a gente tem que se debruçar sobre o estudo, para que a gente possa compreender, e essa compreensão é me colocar naquele contexto, é ver aonde eu estou naquele, porque aí eu consigo definir uma rota segura de crescimento, né? A gente fica, muitas das vezes, sem saber por onde andar. Mas o que define a nossa caminhada são os nossos méritos. E aí os espíritos ainda nos respondem, nos dizem que, na questão, ainda na 275, lá no finalzinho, ele nos diz: não disse Jesus
aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Está sinalizando exatamente isso para a gente. E como é que eu percebo a minha posição? Me conhecendo. Não há como não há como eu fazer um sem ter feito o outro. Tá? E eu ainda queria sinalizar a questão 685A, onde fala sobre educação. E eles falam, os espíritos nos dizem que o tempo todo é lançado na Terra indivíduos sem educação. E ele fala da importância de uma educação, mas não aquela contida no livro, aquela que traz a mudança de hábitos, que faz a gente se transformar. Ou seja, essa educação que muda hábitos, a educação moral, a educação que nos faz ter atitudes diferentes, ela só é possível quando mergulhamos dentro de nós. Senão ela não vai acontecer. E aí os espíritos ainda nos dizem, continuando, na 276, aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem achar-se entre a ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Não precisamos nem ir para o campo espiritual. É só nós pensarmos na nossa própria vida. Às vezes você ocupa uma posição profissional, uma posição na vida, e que, de repente, a vida lhe surpreende, te tirando aquela posição e colocando numa outra de subordinação, de subalterno. Como você reage a isso? Como você lida com isso? Então, se você lida porque você se via naquela posição de superior, você lida e se sente humilhado, vai ocorrer a mesma forma no plano espiritual. Não vai ser diferente. Mas se você lida com a tranquilidade de, independe da posição que você se encontre, você sabe o trabalho que tem que desenvolver, você não vai ter o problema que normalmente os orgulhosos e os invejosos têm. Agora há pouco, conversando com um companheiro de jornada, ele sinaliza para gente, para mim, uma coisa. Ele exerce na Terra uma função de superioridade. Tá? Na carreira profissional dele, ele é chefe de um departamento e ele tem sobre ele alguns profissionais que têm até que mostrar respeito público por ele, pela função que ele exerce. Aí ele falou assim, Augusto, quando eu me aposentar, eu tenho vontade de trabalhar em coisas simples. Queria até ser porteiro de prédio. Eu falei, porteiro de prédio? Você, amigo? Sim, Augusto. Eu acho tão fantástico você dar bom dia para todo mundo, as pessoas te dão um bom dia, você cuida das correspondências de todo mundo, você cuida da organização do edifício, você promove relações sociais no condomínio, no prédio. Eu vi o companheiro falando isso, eu falei, meu Deus do céu. E conhecendo a sua profissão, e conhecendo a sua carreira, ele aparentemente não é dotado daquele orgulho, daquela inveja, daquele ar de superioridade que a profissão dele iria maquiar, iria enganá-lo. Quando ele me coloca a situação que ele desejaria, e aí o que ele me diz vai ao encontro da questão 277, que não importa títulos, meus amigos. Não importa títulos. Não importa o que nós fazemos com o que sabemos. O que importa são as atitudes cotidianas, as atitudes diárias. Se a gente ficar preso nos títulos da Terra, talvez a gente se perca. Porque cada título da Terra pode ser um talento. Da mesma forma que os títulos anteriores são talentos nessa encarnação para que eu os use, faça bom uso daqueles talentos. Existem pessoas que têm uma capacidade afetiva, intelectual,
analítica, moral, muito impressionantes. E que os títulos para elas de nada significam, porque não vai mudar o padrão de trabalho delas. Mas para aqueles que se preocupam com o título, ou doutor, quem é o fulano, né? Pode ser um problema, um desafio muito grande. Vou sinalizar um outro exemplo. Eu gosto muito de dar exemplos, tá? Quem é o espírita? Não importa-te se o espírita seja cobrador de impostos ou um pobre. Que o espírita seja um príncipe ou um operário. O que importa, como diz Kardec na Viagem Espírita, é que sentados lado a lado, eles apertem a mão como dois iguais. Percebe que Kardec já nos traz isso na Viagem Espírita? Está lá. E às vezes a gente utiliza equivocadamente a ideia do título. A ideia do título ela é para materialidade. Quando o Austin desencarnar, não haverá títulos para o Austin, haverá o Auriston. E esse vai dar conta do cadinho que lhe coube na sua existência. Se ele foi professor, doutor ou qualquer coisa que a titularidade do mundo lhe apresente, de nada tem importância. Vamos voltar a André Luiz. André Luiz, quando quis exercer trabalho, está lá em Mensageiros ou Missionários da Luz, se não me engano, não, o Nosso Lar. Ele quis trabalhar, ele queria trabalhar como médico, mas Clarence sinalizou para ele, filho, porque Clarence atendia 2 em 2, não sei se vocês se lembram disso no livro. Filho, a medicina da Terra não é igual à medicina espiritual. Mas André Luiz tinha boa vontade. Então, quando ele percebeu que não teria como, ele se ofereceu ao trabalho, qualquer que seja ele. E ele foi trabalhar num departamento em Nosso Lar, né, limpando, cuidando, fazendo esse tipo de coisa. Na questão 278, os espíritos perguntam a Kardec: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns aos outros? E os espíritos respondem para a gente: sim e não. Companheiros, há uma questão de sintonia, de vibração. Eu não consigo alcançar algumas vibrações. Mesmo estando próximo, eu não consigo alcançar. O que vai ocorrer é que eu não vou perceber a presença daquele indivíduo ao meu lado. Porque ele está num grau de superioridade que não me permite alcançá-lo, não me permite vibrar naquela sintonia. Eu não consigo. Então, muitos de nós estamos ao lado, envolto com espíritos que nos querem muito bem, espíritos superiores. Mas se nós não temos a condição de elevarmos a nossa vibração, não temos a condição de elevar as nossas ondas para se aproximar desses indivíduos, desses espíritos superiores, nós não vamos perceber. E a literatura espírita está repleta disso. Eu vou voltar a André Luiz, né? A relação dele com a mãe. A mãe nunca o abandonou, mas ele não a percebia. Né? Percebe? E compreender isso é uma questão de sintonia. A gente acaba sintonizando com os nossos afins. Então, se na Terra você é um indivíduo voltado para algumas coisas, voltado para algumas práticas, você não vai mudar porque desencarnou. Nós temos muito esse equívoco aqui encarnados. A gente olha aquele senhorzinho, olha aquele indivíduo com a aparência do cansaço físico e tende a olhar como bonzinho. Nem sempre o foi. Nem sempre é. Ele pode estar naquele corpo pelo cansaço físico, pelo esgotamento da matéria. Mas se o seu espírito
estiver aleatório, alheio a todos os movimentos de crescimento espiritual, ele pode enganar aqueles que olham pelo olhar da matéria, mas não consegue enganar aqueles que olham pelo olhar espiritual. É aí o início do nosso trabalho, a questão 274. Né? Então, isso é afinidade. A gente na Terra costuma se confundir, mas no plano espiritual não tem como isso acontecer. Né? E até na Terra a gente se liga. Bastaria poucos momentos de conversa para a gente perceber os pensamentos do indivíduo, como o indivíduo faz. Eu estava conversando com um companheiro, não agora, de uma data mais remota, e um indivíduo muito voltado à questão financeira, é a proposta de vida dele, muito voltada para a materialidade. Eu não tenho nada contra ele, tudo bem? Nem essas propostas, são as decisões dos indivíduos. E aí ele me sinaliza assim, Augusto, você já pensou em cobrar, o centro passa por dificuldade e tal, cobrar as apostilas para evangelização, cobrar, sei lá, R$ 5 de cada criança que vem para evangelização? Eu falei, companheiro, e aí nós não teríamos evangelização, né? Teríamos uma escola convencional. A proposta do Cristo não é essa. Por mais que eu entenda a sua preocupação. E depois de algumas conversas, não só comigo, com outros companheiros, ele foi sozinho, deixando o trabalho, porque não era a prática dele. Não era como ele via a casa espírita. E eu tenho que entender. Eu tenho que entender. Não tenho que ficar me lamentando pelo companheiro. O companheiro merece oração, como todos nós merecemos oração. Né? E aí, a gente ainda continua. Veja bem, os maus conseguem influenciar os bons? Não, não conseguem influenciar os bons. Mas os bons conseguem influenciar os maus. Os bons exercem sobre os maus influência irresistível. E por isso, nós conseguimos realizar muitas coisas. Da mesma forma que espíritos inferiores não conseguem ir a lugares onde só habitam espíritos superiores. Falei no início daquela senhora que havia cometido vários abortos, André Luiz. Podemos citar também outras obras que sinalizam esse caminho, mostrando a dificuldade que os espíritos têm a acessar algumas regiões e não conseguem. Na obra Mensageiros, por exemplo, naquele pulso avançado do nosso lar, aquela família que estava ali e sonhava ir no nosso lar e não tinha condição de ir ainda, né? Que Ismália faz uma canção, faz uma prece em forma de canção, só para a gente perceber que quanto menos evoluído eu sou, mais limitado eu estou nas minhas relações espirituais. Eu não vou conseguir estar em todo lugar. A gente tem que perceber isso. Na Terra, não ocorre desta forma, mas existe também um certo grau de limitações em algumas áreas, seja pela vestimenta, seja pelo comportamento, seja pelo palavreado. Vou dar um exemplo. Ninguém gosta de ficar próximo daqueles que xingam muito, que têm um hábito de falar muitos palavrões. A pessoa pode até se aproximar, e quando ela começa a falar aquela série de palavrões, aqueles indivíduos que não aceitam mais aquilo, que não querem mais convivência com aquilo, eles não vão ficar próximos daquele indivíduo. É natural. Eles vão recomendar que o indivíduo mude a sua postura, mude a sua fala, o seu hábito mental. Mas se o indivíduo se recusar, eles não vão ficar próximos. E aquela área que aquele indivíduo gostaria de estar passa a ficar interditada para ele. Passa a ficar bloqueada. É sintonia. Ele começa a entrar num ambiente limpo e se sente mal.
se sente cansado, porque ele não quer aquele ambiente, ele não tem sintonia. Ocorre conosco isso, né? É só a gente observar em alguns comportamentos dentro e fora do centro. Há alguns grupos de convivência que, como a gente percebe que essas vibrações acabam limitando, fazendo cercas mesmo, barreiras mesmo, que impedem de uns indivíduos entrar em outro. E olha que nós estamos falando das relações do além-túmulo, né? E aí, na questão 280, como se dá as relações, de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los e subir. Essa é a sua missão. Os maus se preocupam em fazer o mal. A gente sabe disso. Mas nem todos estarão no mal para sempre. Porque das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. São palavras do Cristo. Nenhuma se perderá. Então, aquele indivíduo que hoje é um algoz, seja no campo social, profissional, familiar, ele nos coloca vários empecilhos de várias naturezas na vida. Isso não se dará de forma perpétua, porque haverá um momento em que ele vai mudar a sua inclinação, vai mudar o seu hábito mental. É lógico que vai exigir de nós também muita oração, muita dedicação, mesmo que estejamos sofrendo a perseguição. E isso é importante, companheiros. Porque uma coisa é eu sofrer a perseguição e isso me incomodar, e nos incomoda, nos aflige, muitas das vezes nos leva a lágrimas, a choro, né? Mas Jesus nos analisou, nos disse que na terra teríeis aflições. Porém, o companheiro que nos agride, que é o responsável por todo esse mal-estar em nossa existência, ele é digno de oração. Ele é digno de oração. Aquele que nos persegue, calunia, ele é digno de oração. E talvez seja a oração o único instrumento que eu consiga fazer naquele momento, mas é importante que eu faça. Então não olhe aquele companheiro perseguidor, que quer que você experimente o mal, o mal-estar, a doença. Não olhe como seu inimigo, porque ele só é isso aparentemente. Olhe como aquele que está numa caminhada e que um dia estará ao mesmo lado seu. Se você tem alguma experiência no trabalho mediúnico, você provavelmente já deve ter tido algum diálogo, alguma conversa nesse sentido. E percebido isso que eu estou dizendo. Já deve ter ouvido isso. Né? Quantos indivíduos não chegam na mediúnica, no trabalho mediúnico, e com raiva do grupo, com mágoa com um, ódio do outro, tal, querendo atrapalhar, e com o tempo, isso deixa de existir. E o que nós fazemos no trabalho mediúnico? Oração. Oração pelo indivíduo. E fora o trabalho mediúnico? Oração pelo indivíduo. Nós temos que fazer isso. Companheiros, se um dia a gente quer ver a Boa Nova implantada na Terra, precisamos mudar os hábitos. Precisamos de novos contextos de vida, novas formas de construir a nossa existência. A gente não pode ainda ter as mesmas práticas de anterior. Antes, quando alguém me ofendia, eu provavelmente teria uma reação da mesma ofensa. Hoje é um pouco diferente. Hoje, se alguém me ofende, eu oro pelo indivíduo. Mesmo que aquela ofensa doa muito em mim ainda, eu oro por aquele indivíduo. Isso é fazer o bem. Isso é tentar me aproximar das vibrações dos bons espíritos. O André Luiz, ele fez alguns atendimentos gratuitos ao longo da sua história na Terra. E daqueles tantos que ele fez,
15 oravam por ele. A sua mãe jamais deixou de orar por ele. Isso nós vamos ver as diversas obras espíritas, vamos ver inúmeros casos, relatos de indivíduos que sofreram e foi pedido a eles, faça o bem a outra pessoa. Eu vou citar um caso que é clássico para a gente, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Eu não sei se vocês se lembram, é o caso da máquina de costura. Eu acho que a vizinha do Chico matou o cachorro do Chico, deu veneno, alguma coisa assim, porque viu o Chico muito cansado, tendo que cuidar do cachorro, né, tendo todo aquele trabalhar. Ela teve a intenção de aliviar o trabalho do Chico e fez essa atitude. Isso colocou o Chico com mágoa. O Chico ficou magoado, com muita sombra no coração. Sabe o que o Emmanuel diz para o Chico? Vai lá e dê a ela o que ela mais quer. E o Chico ainda falou, não, mas eu que fui ofendido, eu que passei pelo problema. Dê o que ela mais quer. E o Chico comprou em longas prestações uma máquina de costura que a senhora queria, alguma coisa nesse sentido. Vale a pena buscar o livro, tá? E ler o caso com clareza. Vale a pena, tá, companheiros? Mas é disso que se trata, o orar por aquilo que te persegue. Porque os espíritos maus, eles querem isso, quer que você experimente a dor, quer que você sofra, mas a gente tem que buscar ser diferente. Temos que tentar nos aproximar dos bons espíritos. Para a gente começar a beber dessa água cristalina que é a Boa Nova. Beber dessa água cristalina, a água que não nos dará mais sede, que é ajudar o outro. Quando a gente começa, não temos vontade de parar mais. Eu digo assim, eu nunca vi ninguém que teve tédio em ajudar a outra. Que estava no trabalho árduo de ajuda e fala assim, eu estou entediado. Eu nunca vi ninguém. Tá? Mas eu já vi companheiros à toa, que sem fazer nada, que diziam para mim, estou entediado. Já vi companheiros que não faziam nada, estavam entediados. Já vi companheiros, e o Gregório, no livro, acho que Libertação, é um exemplo disso, o tédio do mal, que tem tédio de fazer o mal. Mas eu nunca vi ninguém, na proposta do bem, estar entediado. Então, sobre a gente entender e tentar perseguir a questão 280 e se aproximar desses bons espíritos que se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. A fim de ajudá-los a subir. Observem, companheiros, que quando nós vamos ver o que Jesus entende sobre caridade, né? Que todo mundo fala do BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão, mas se seguirmos um pouquinho mais aquela questão, lá sinaliza para a gente que é ajudar a levantar aquele que está abaixo de você, a colocá-lo na tua posição. Ou seja, não é eu me abaixar, não. É eu erguer aquele que está abaixo de mim. Busque a questão, vale muito a pena. Tá bom? E na questão 282, a gente está encerrando o nosso estudo, como se comunicam entre si os espíritos? Eu falei logo no início, né? Acho que eu adiantei a questão. Pelo pensamento. Não tem como a gente não ver o outro. É claro, é límpido. Né? O André Luiz experiencia isso várias vezes, ele vai fazer uma pergunta, ele fica com aquela vergonha, aí ele resolve, aí o orientador dele vai lá e fala como se estivesse respondendo. Aí ele fala assim, pô, mas eu ia fazer essa pergunta. Eu perguntei exatamente isso. Né? Por quê?
Porque toda essa comunicação no plano espiritual se dá pelo fluido cósmico universal. O nosso pensamento viaja por ele. Então não tem como a gente não se mostrar, não tem segredos no plano espiritual. Hoje eu uso o segredo desse rosto, né, desse corpo, uso esse instrumento e com esse instrumento eu consigo viver na Terra. Todos nós somos assim. Mas aqui dentro tem um monte de desafios, como em todos vocês também tem. Todos nós temos desafios. No plano espiritual, esses desafios são descobertos, são vistos, são claros. E o que conta para a gente é o quanto eu me dediquei para vencer esses desafios. Se eu não fiquei preso nesses desafios. É isso que conta para a gente. Tá? No fim, é isso que vai ser importante na nossa existência. Era isso a nossa proposta de hoje. Eu espero que os companheiros tenham aí gostado, tá? E eu agradeço muito a oportunidade de estar mais uma vez aqui e que a gente possa ter outros momentos juntos. Um forte abraço e que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Muita paz.